tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Eita glória, aleluia. Eu creio, Senhor. Nada pode calar um adorador. Já estava preocupada, minha mãe não entrou ainda, deve estar muito ocupada no trabalho, porque é a primeira a chegar, né? Não tinha aparecido por aqui ainda, mas chegou, graças a Deus. Se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Aleluia. É, Senhor, nada pode calar a nossa adoração. Nada pode nos separar do teu amor. Adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Aleluia. É dessa maneira. Te adorar, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora. Senhor, eita, eu creio dessa maneira. Eu creio desta maneira que nada pode impedir a nossa adoração a Deus. Travou para mim aqui, entrei novamente. Eu não sei se é a minha internet, Cris, que tá tendo esse probleminha, eu não sei.
Eu tenho percebido que durante as lives tem travado até pra mim aqui também. E o meu esposo sempre diz assim, reinicia o modem. Bom dia, Paulinha. Mas eu tenho percebido, então eu acredito que seja, às vezes até aqui a minha internet pode acontecer, né? Eu não sei, mas Deus está na frente, em nome de Jesus. A única coisa que não dá problema é as coisas do céu, né? Mas a tecnologia da terra, a gente sabe que tudo está sujeito a falhar e nos deixar na mão. Vamos orar pra gente já ir pra palavra. Como sempre, né? Os compromissos com os afazeres de casa. Mas estamos aqui para meditar primeiramente na palavra de Deus. Uma palavra abençoada que o Senhor trouxe ao meu coração. Durante esse final de semana eu estava meditando, essa palavra falou muito comigo. E eu decidi preparar o nosso devocional de hoje, baseado nessa palavra que está no livro do profeta Isaías 54. Palavra de ânimo, palavra de esperança, palavra de encorajamento, porque eu me maravilho com esse Deus e com a capacidade que Ele tem de gerar em nós esperança, alegria, em momentos que a gente olha para algumas circunstâncias da nossa vida, que a gente quer se abater, quer desanimar, que a gente acha que não vai mudar, que o cenário não vai mudar. E o nosso Deus, Ele é esse Deus que Ele tem a capacidade de gerar em nós essa certeza, essa esperança de dias melhores, de que até podemos estar vivendo situações que não gostaríamos de viver, mas que esse tempo é necessário na nossa vida e que esse tempo que muitas vezes é de choro, mas que produz em nós crescimento, experiência, esperança, vai fazer com que nós venhamos alcançar coisas maiores, lugares maiores. Oh glória, eu amo esse Deus, eu amo esse Deus, e todos os dias eu digo: Senhor, eu te agradeço porque Tu és a minha esperança, Tu és a minha alegria, Tu és o meu refúgio, Tu és onde eu posso me abrigar nas tempestades, nas calamidades. É na presença de Deus que a gente pode se abrigar enquanto o tempo de calmaria não chega. A gente tem esse lugar de descanso na presença de Deus. Quantas das vezes nos meus momentos difíceis de conflitos, quando eu não conhecia esse Deus, quando eu não conhecia esse Jesus maravilhoso, eu tentava me refugiar em tantas coisas. Mas hoje eu posso dizer, eu tenho um lugar de refúgio, esse lugar é na presença de Deus. Eu posso me abrigar debaixo de suas asas, até que passem todas as calamidades. E eu sei que não tem sido diferente na tua vida. Você também tem esse lugar de refúgio chamado Jesus, chamado a presença de Deus. Aleluia. Pai, nesta manhã eu quero mais uma vez entrar em Tua presença, Senhor, e te agradecer por Tua bondade e cuidado, meu Deus, pelo Teu zelo para com as nossas vidas. Eu te agradeço, meu Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui, sendo instrumento nas Tuas mãos, para abençoar a vida, meu Deus, das minhas irmãs. Que o Senhor nesta manhã venha falando conosco, como sempre tem orado, pedindo ao Senhor, faça-se presente em nosso meio, que haja liberdade do Teu Espírito Santo. Abre, Senhor, mais uma vez a porta da Tua palavra, abre, Senhor, o entendimento, que haja lugar em nosso coração para a Tua palavra trabalhar e penetrar e sarar e curar, e gerar, meu Deus, aquilo que o Senhor designou. Aleluia. Meu Deus, nos visita, nos envolve, nos abraça, nos instrui, nos ensina nesta manhã.
Toma, Senhor, a nossa vida em tuas mãos, nossa casa, nossa família, nossas dificuldades, Senhor. Ah, meu Deus, perdoa as nossas falhas e pecados e omissões, atitudes. Nos dar através do Teu Espírito Santo essa capacidade de nos arrepender, de nos humilhar, de colocar o nosso coração diante de Ti. Nos ajuda a Te buscar, Senhor, com um coração contrito e quebrantado. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a colocar, meu Deus, depositar o melhor na Tua presença. Que o Senhor, meu Deus, seja o centro, seja a nossa prioridade. Que possamos a cada dia, Senhor, colocar diante de Ti todas as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas frustrações, os nossos medos. Que a nossa confiança, meu Deus, esteja no Senhor. Que diante dos momentos em que nós nos encontrarmos, como se encontrava, meu Deus, Josafá, que nós possamos elevar os nossos olhos e dizer: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos continuamente no Senhor. E isso fará, meu Deus, toda a diferença, Pai. Pois o Senhor é aquele que diz na Tua palavra que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Aleluia. Que a Tua palavra, Senhor, seja como um manancial jorrando dentro de nós para nos saciar, meu Deus, para nos alimentar, para nos alegrar, para nos fortalecer. É assim que eu quero Te orar, colocando a minha vida em Tuas mãos, apresentando este devocional, Senhor, em Tuas mãos. Fica conosco. É assim que eu oro, agradecendo e engrandecendo o Teu nome. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 54. Livro do profeta Isaías, capítulo 54, vamos estar fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 10. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Canta alegremente, ó estéril, que não destes a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama: Tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirás as nações, e farás que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadeci de ti, diz o Senhor, o teu Redentor.
porque isso será para mim como as águas de Noé. Pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Aleluia. Glória a Deus. Que texto maravilhoso, né? Que texto tremendo. Nessa leitura é possível entendermos que o profeta está declarando essas palavras em um tempo difícil, em um tempo de dor. E o convite do profeta é: cantem, exultem, se alegrem. Mas como cantar se a realidade não é de cantar? Se a realidade não é de exultar? Se a realidade não traz alegria? Se a realidade não me dá motivos para cantar? Pelo contrário, a realidade que o povo está vivendo é de dor, é de desespero, é sensação de abandono, é sensação de estar esquecido. O cenário é para chorar. O cenário é de desespero, o cenário é de angústia. A nação de Israel ainda vive o período de exílio, o período de cativeiro. Eles ainda encontravam-se exilados na Babilônia. Interessante que quando lemos a palavra de Deus, o Deus que permite situações difíceis na vida do seu povo, é um Deus que sempre levantou pessoas, líderes, juízes, profetas, em tempos de crise espiritual, em tempos de crise emocional, em tempos de dificuldades, para estar animando o seu povo, para estar encorajando o seu povo. Deus havia levantado outros profetas como Ezequiel, como Jeremias, não apenas com palavras de exortação, não apenas com palavras de repreensões, porque sabemos que essas palavras são necessárias. Precisamos ser exortados, precisamos ser repreendidos. E embora algumas pessoas sintam-se incomodadas, a palavra de Deus diz que o filho, ele recebe a correção do pai, entendendo que é um zelo, que é um cuidado, que é uma expressão de amor. É Deus não querendo que nós venhamos nos perder, sair do caminho, sair dos propósitos. E para muitas pessoas que infelizmente não têm um entendimento correto da Bíblia, elas veem a palavra de Deus apenas como regras, um livro cheio de regras, um livro cheio de mandamentos que a gente tem que obedecer, e que se a gente não obedecer, a gente é punido, a gente é castigado, que é um livro chato, um livro cheio de proibições. Alguns veem a palavra de Deus como um livro antigo, ultrapassado, fora de moda. Mas eu vejo a palavra de Deus como um livro cheio de esperança, de amor, de graça, de compaixão, de bondade, de misericórdia. Para quem de fato deveria ser punido,
era digno de morte, de rejeição, de abandono, mas que esse Deus que é tão cheio de amor, Ele se compadece de nós. Então Deus levanta aqui o profeta Isaías nesse tempo, para gerar esperança, para trazer ânimo, apesar das circunstâncias em que o povo se encontrava. Deus estava dizendo: vai haver um tempo de restauração, vai haver um tempo de restituição para vocês, meu povo, povo exclusivo, povo escolhido, povo amado, povo separado. E eu tenho aprendido que eu posso ler a palavra de Deus e as verdades contidas nessa palavra, elas são para mim. É para você. É para você que medita, é para você que ouve, é para você que crê. Essas promessas são para você. Só você sabe quais são os processos que você tem passado. Que precisa de uma restauração, que precisa de um milagre, que precisa de um novo de Deus. Essa promessa é para você. Essa palavra que estamos ouvindo é para você, é para mim. Tome posse. Deus é a garantia. Ele diz pela sua palavra que haverá um tempo novo, um tempo de restauração. Perceba que o profeta Isaías, à medida que ele profetiza a respeito de um tempo futuro, porque o texto fala de uma glória futura para Sião. Não é para o tempo agora, não é para o momento presente. Mas à medida que ele volta a sua atenção para uma glória futura, ele também não menospreza o tempo presente, a situação presente. O que Deus quer não é que a gente ignore a nossa realidade. Pelo contrário. Podemos entrar na presença de Deus sendo realistas, mas não deixando de acreditar que haverá um tempo novo, que haverá um tempo de alegrar, que haverá um tempo de cantar, que haverá um tempo de testemunhar, que há um tempo de desfrutar das maravilhas de Deus em nossas vidas. Ele personifica a situação atual como a de uma mulher estéril, solitária, desprezada, abandonada. A mensagem não é apenas de esperança, não é apenas uma mensagem de consolo, é mais do que isso. É um chamado, é um convite ao louvor. Como entoamos a canção no início, somos adoradores. Nada pode calar a nossa adoração. Não é circunstâncias. Prisão não cala, dificuldade não cala, dor não cala. Porque até quando a nossa voz não consegue sair, a nossa alma ainda consegue expressar, ainda consegue adorar a Deus. Eu li uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes a respeito de tempos difíceis, a respeito de tempos de dor, e ele diz assim: na vida não existe zona neutra. Ou somos guerreiros, ou somos vítimas. Avançamos contra a dor, ou somos vencidas por ela.
Então a gente tem que decidir que posicionamento nós vamos tomar. O profeta estava convidando o povo a cantar, a se alegrar, porque Deus havia prometido que, embora eles estivessem vivendo um momento de cativeiro, o final não seria no cativeiro. O final seria o retorno para Jerusalém. O final seria de alegria. O final seria de contentamento. Nós decidimos como reagir, como nos posicionar diante das situações. Os exilados do cativeiro, eles ainda se sentiam como um povo estéril, solitário, como uma mulher abandonada. Esse era o sentimento que eles carregavam dentro de si. Mas aí o profeta, depois de convidar a cantar, a se alegrar, a exultar no Senhor, ele diz: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não as impeças, alonga as cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades desoladas. Como é maravilhoso esse Deus que vê além do que os nossos olhos veem. O nosso Deus vê além das circunstâncias. E Deus está aqui trazendo através do profeta Isaías uma promessa de crescimento. As promessas de Deus, elas são condicionadas. Condicionadas à nossa obediência. Não existe bênção sem obediência, sem submissão ao Senhor. Deus estava dizendo: olha, alarga a tua maneira de pensar. Alarga o teu coração, firma-se nas minhas palavras. Obedeçam os meus mandamentos. Vivam um relacionamento correto, verdadeiro, sincero diante da minha presença. Para que assim eu transforme o deserto de vocês. E vocês voltem a ser uma cidade habitada e não assolada. E não solitária e não abandonada. Promessa dupla. Vai transbordar. O que hoje está seco, o que hoje está sem vida, o que hoje não tem vigor, vai voltar a ter. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí do verso 4 ao 6, o Senhor vai falar de vergonha da mocidade e humilhação da viuvez. No mundo antigo, uma mulher que era estéril, ela era vista como uma mulher amaldiçoada por Deus. Alguém que estava sendo duramente castigada pelo Senhor. Essa mulher deveria ter feito algo muito grave para Deus puni-la dessa maneira. Era assim que as pessoas enxergavam uma mulher que não gerava. Incapaz de desempenhar a sua função no casamento. Portanto, essa mulher ela era sujeita à rejeição e o abandono do marido. Se você ler Deuteronômio, por exemplo, vocês vão ver lá que Moisés vai tratar acerca disso.
de como os maridos desprezavam as suas mulheres por muito menos. O marido não queria mais manter o casamento, o matrimônio com a mulher, porque a mulher era feia, porque a mulher tinha um pé feio, porque a mulher não sabia cozinhar, ou então porque a mulher colocou sal demais na comida. Então tudo era motivo para um abandono. Tudo era um motivo para que a aliança do matrimônio fosse quebrado. A vergonha da mocidade era a sua esterilidade. Ela era viúva não porque o marido havia morrido, mas ela era viúva porque era uma mulher abandonada por um marido vivo. Portanto, com poucas possibilidades de contrair um outro matrimônio. Logo, essa mulher era privada do sustento do marido. E uma mulher, quando ela perdia o marido e ela ainda tinha filhos, havia uma esperança dessa mulher ser cuidada na sua velhice pelos filhos. Mas o cenário aqui era de uma mulher que, além de não ter marido, era desprovida dos filhos. Ou seja, estava totalmente abandonada, não tinha quem cuidasse dessa mulher. Aleluia. Eu louvo ao Senhor porque só Ele tem a capacidade e o poder de remover o nosso opróbrio e a nossa vergonha e a nossa humilhação. Só Deus nos tira da nossa humilhação, da nossa vergonha. Ele tira, mas Ele não deixa vazio. O Deus que tira a nossa vergonha, o nosso opróbrio, a nossa humilhação, é o mesmo Deus que depois preenche, é o mesmo Deus que depois acrescenta. Deixa Deus tirar algumas coisas da tua vida. Que nós venhamos permitir Deus retirar algumas coisas da nossa vida, para que Ele venha acrescentar o que vem dele depois. Com Deus é assim, primeiro tira, primeiro se perde, para depois Ele acrescentar. Aleluia. Glória a Deus. O profeta Isaías, ele volta a dizer que a relação de Deus com Israel. Glória a Jesus, Paulinho. Deus sabe o que é que precisa tirar. Não tenha medo do que Deus está tirando. Porque o Deus que tira hoje, acrescenta amanhã. Ele vai acrescentar. O que Deus está permitindo sair da tua vida é porque de fato não é tão necessário assim. Então, através dessa palavra, que não é minha, mas é de Deus, permaneça fiel e na posição, e você receberá o acréscimo de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. O profeta Isaías volta a dizer que a relação de Deus com Israel é comparado a um vínculo matrimonial. Ele diz aqui no 5, porque o teu Criador é o teu marido. Ele é um marido que cuida. Ele é um marido que defende, ele é um marido que zela, ele é um marido que tira o seu povo da vergonha, da humilhação. Diferente das pessoas, diferente de muitos maridos que têm aí abandonado suas esposas, que têm rejeitado, que têm menosprezado, que têm desvalorizado.
Deus é diferente. E glória a Deus por isso. Diferente de nós, que não mudamos diante da atitude do outro. Deus não muda conosco diante das nossas atitudes. O sentimento de Deus por nós não muda, não oscila, mas permanece imutável. Israel estava vivendo um período de cativeiro porque Israel havia abandonado o Senhor. Não havia mais adoração verdadeira. O povo havia se corrompido. E Deus, com o intuito de trazer esse povo de volta para o centro, Deus permite esse cativeiro. Quando eu olho, desde a criação, desde a queda do homem no Éden, quando Deus fez tudo perfeito e colocou eles ali para cuidar da terra, para lavrar, e o homem falhou, o que é que impediria Deus de acabar com tudo e pronto, e não fazer mais nada? Deus poderia ter cessado tudo ali. Deus não é como nós, que tem esse sentimento de dependência. Deus, Ele é Deus. Ele é completo, Ele não tem ausência de sentimentos. Mas Deus disse, eu vou dar uma outra oportunidade, eu vou dar uma outra chance. E o Senhor, Ele tinha um plano perfeito, aleluia, para essa humanidade. Nós somos facilmente enganados na nossa maneira de pensar que o amor, que o cuidado de Deus por nós, eles aumentam ou diminuem de acordo com a maneira que estamos vivendo a nossa vida cristã. Afinal, essa atitude revela muito de nós. Revela muito quem somos. Essas atitudes de oscilar em relação ao outro diz muito a respeito do nosso comportamento, das nossas reações, da relação que temos com o próximo. Damos ou retiramos o amor ao outro dependendo se elas estão correspondendo às nossas expectativas. Se fulano me decepciona, se fulano tem uma atitude assim que eu não gosto, isso já me abala, isso já cria uma barreira, eu já não começo mais a ver aquela pessoa com o mesmo olhar. É assim que somos. Somos marcados pela inconstância. Mas diferente de nós, Deus, Ele é marcado por sua constância. Constância eterna. Constância fiel. Aleluia. Deus estava falando através do profeta Isaías que Ele não esquece do seu povo e que eles podem contar com suas promessas, porque o nosso Deus, Ele é um Deus presente. Quantas vezes Deus esteve presente na minha vida sem que eu não tivesse consciência disso? Quantas vezes nos lugares mais obscuros que eu andei na minha vida, meu Deus, tem histórias, coisas da minha vida que até a minha mãe desconhece. Que eu fiz, que eu vivi, por onde andei, com quem andei. Tem coisas que nem a minha mãe sabe. E que vez ou outra eu me pego pensando, não lembrando do passado, não é com saudade nem com remorso não, mas é agradecendo pela bondade de Deus.
Eu olho hoje e digo assim, meu Deus, se não fosse a tua mão naquela situação, naquele momento ali, tinha acabado. Então, independente se a gente merece ou não, a misericórdia dele está lá. A graça dele está lá, a compaixão dele está lá. Aleluia. É por isso que a cada dia eu tenho mais certeza de que eu não sei viver sem esse Deus. Viver sem ele não dá. Há um louvor de Exla que diz: quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Aleluia. Não dá. Não dá para viver sem esse Deus. Os versos 7 ao 8. O profeta expressa: por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor teu Redentor. Ele estava se referindo aos anos de cativeiro. Era dessa forma que o povo se sentia, deixado, abandonado por Deus. E não tem momentos que a gente se sente assim? Que Deus olha para todo mundo, parece que Deus não vê a gente. Parece que Deus não se importa com a dor da gente, com a situação da gente. E a gente se sente assim, desamparado, abandonado por Deus. Enquanto muitos olham para a graça de Deus apenas no Novo Testamento, eu vejo a graça de Deus sendo derramada no Antigo Testamento. Toda a Bíblia está cheia da graça e da bondade de Deus. Não somos perseguidos pela ira de Deus, não. O salmista diz que a sua ira dura só um momento. Não somos perseguidos por sua ira, mas somos perseguidos por sua misericórdia e por sua graça. É misericórdia e graça que está aqui alcançando o povo de Deus. É esta graça e misericórdia que nos persegue todo dia. Não é ira, não. Davi disse: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia. Não olhem para o passado, sentindo-se presos a ele. Todas as vezes que nós precisarmos olhar para o nosso passado, que venhamos olhar para ele extraindo lições. Que o passado ele só venha a ser consultado para que a gente não venha a repetir os mesmos erros. Para que a gente não venha tomar as mesmas escolhas. Olhe e aprenda com as lições. Não se apeguem ao passado. Olhem para o hoje, para o futuro, porque o que eu tenho é melhor. O que vivemos hoje, de fato, é referência. Há uma referência.
ao passado que vivemos. Mas o futuro que nós vamos viver também depende de como nós vivemos o nosso hoje. O teu futuro depende das escolhas que você faremos hoje. Olhem à frente, olhem para a bondade de Deus, para a sua bondade eterna. Ele é um Deus de aliança. Uma aliança tão inviolável quanto a aliança do casamento. Embora hoje, para muitas pessoas, casamento tem sido algo banalizado. As pessoas não querem viver o sacrifício, a renúncia na vida a dois. Hoje o que ouvimos, infelizmente, até no meio cristão, não está feliz, está sofrendo, não está fazendo bem, separa, deixa. Poucos querem investir naquilo que é difícil. Mas um casamento, uma aliança para Deus é inviolável, é inquebrável, é intocável. O Senhor nos garante nas suas promessas com juramento divino. E Ele faz menção a esta promessa feita a Noé. Deus havia dito a Noé: olha, nunca mais eu destruirei a terra com um dilúvio. Nunca mais. E o que o profeta Isaías estava aqui repetindo para o povo é que o cativeiro que eles estavam vivendo nunca mais eles iriam viver. Tem coisas na tua vida, na minha vida, que a gente só vai viver um momento, não vai se repetir mais. Você não passará mais por essa situação de humilhação. Você não passará mais por essa situação de vergonha. Você não passará mais por essa situação de dor. Nunca mais. A promessa era o exílio. Nunca mais. Hebreus 6,13 diz: quando Deus fez sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem pudesse jurar. Ele jurou por ele. Ele colocou a palavra dele em jogo, como a gente diz. Por isso podemos confiar, por isso podemos descansar. Hoje podemos olhar para essa promessa com esperança, por causa de Cristo. É tudo por causa de Cristo. Cristo é o centro do Evangelho. Jesus ofereceu a sua santidade, a sua justiça, para que de maneira nenhuma, nunca mais, nós venhamos ser rejeitados por Deus. Foi através do sacrifício de Cristo que Ele desfez a inimizade. Éramos inimigos de Deus, separados, sem Deus, sem paz no mundo. Paulo relata isso lá em Filipenses. Mas através do sacrifício de Cristo houve reconciliação. É por isso que hoje nós somos agradáveis a Deus, somos aceitáveis a Deus, pela santidade e pela justiça de Jesus por meio do seu sacrifício. Nunca mais seremos rejeitados. O escritor de Hebreus diz: nunca te deixarei, nunca te desampararei, nunca. Somos rejeitados por tantas pessoas. Quantas pessoas já passaram por nossa vida? Quantas pessoas já caminharam conosco e não caminham mais, decidiram nos abandonar, decidiram nos deixar? Quantas? Quantas pessoas nós também já não abandonamos? De quantas pessoas também já não desistimos?
Mas o nosso Deus permanece fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel a Ele. Ele é fiel à palavra dEle. Podemos nos já chegar a Deus com confiança e colocar diante dEle nossos fracassos e infidelidade. Todos os dias podemos nos achegar a Ele em arrependimento e saber que Ele nos receberá e nos dará o perdão. Aleluia. Podemos crer que Deus nos dará um novo começo por causa da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Todos os dias podemos agradecer a Deus por suas misericórdias que se renovam a cada manhã e por sua fidelidade jamais falhar. Que o Senhor, Ele nos dê a graça de nos arrepender todos os dias das coisas que desagradam a Ele. Confiando que Ele nunca nos deixará e nunca nos abandonará enquanto nós buscarmos andarmos nos seus caminhos e obedecer por causa da obra de Cristo. Essa é a palavra que Deus ministrou ao meu coração. E eu tenho plena certeza que ela falou ao teu coração nesta manhã. Se alegre no Senhor. Se alegre pelas promessas. Se alegre porque você sabe, você conhece o Deus que você adora e que você busca. Ele é um Deus que trabalha por aqueles que neles esperam. Se você tem esperado no Senhor, se você tem depositado a tua confiança no Senhor, se você tem decidido perseverar nos caminhos do Senhor, haverá um novo tempo na tua vida e na tua história. Não deixe de acreditar, não deixe de sonhar. Estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. A vinda do Senhor está muito próxima, muito próxima. Mas isso não vai nos impedir de sonhar, de planejar, de projetar, de criar expectativas em nosso coração. Antes da vinda do nosso Deus. Deus gera no nosso coração nesta manhã certeza, ânimo, fé, que vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. E o nome do Senhor será glorificado em nossas vidas. O segredo é permanecer no caminho, obedecendo e andando fielmente pelos caminhos dele. Não tem como errar, não tem como falhar, não tem como dar errado. Amém? Deus abençoe a tua vida. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E que Jesus continue nos fortalecendo e nos ajudando em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. E até amanhã, se Deus assim permitir.